As portas de Vladimir Putin para a Europa estão oficialmente se fechando. A União Europeia está encerrando os vistos para russos. A Frota Sombra está presa no Báltico. E o maior ativo de Putin, as empresas de energia, estão sendo tomadas pela Europa. Agora, até seus últimos aliados da Europa, a Ásia, estão o abandonando. Lembra-se daqueles dias arrogantes de inverno, quando Vladimir Putin ameaçou congelar toda a Europa? A Rússia não vai fornecer nada se isso contrariar nossos interesses, neste caso econômicos. Não vamos fornecer nem gás, nem petróleo, nem carvão, nem óleo combustível. Não vamos fornecer nada. Especialmente aquela grande chantagem direcionada à Alemanha, alegando que suas indústrias colapsariam sem o gás e o petróleo russos. Putin segurava a torneira de energia como uma arma apontada para a têmpora da Europa. Hoje, essa arma se foi. Essa chantagem falhou oficialmente. Além disso, essa arma agora se voltou contra seu próprio dono, Vladimir Putin. O portal de energia de Putin para a Europa, aquela ponte em que ele tanto confiava, não apenas se fechou. Essa ponte foi dinamizada pelos próprios europeus e explodiu na cara de Putin. E sob os destroços dessa ponte, jaz todo o império energético que a Rússia construiu ao longo de décadas. Agora, os oligarcas russos estão experimentando uma onda massiva de pânico no coração da Europa, estendendo-se de Berlim a Belgrado, de Sófia a Bucareste. Este colapso é tão grande, a reação à chantagem tão severa, que até os amigos mais leais de Putin, seus aliados mais próximos como a Sérvia e a Hungria, seus redutos nos Balcãs, estão fugindo dele como a peste. O que você vê aqui é a refinaria da Lukoil na Bulgária, a maior dos Balcãs. Então, o que são essas imagens? O governo búlgaro oficialmente mobilizou a polícia militar contra esta refinaria em seu próprio território. Não apenas a polícia, mas, de acordo com a Reuters, sistemas de defesa contra drones também foram mobilizados na área. Por quê? Espera-se um ataque terrorista? Não. A situação é muito mais complexa. A Bulgária está se preparando para nacionalizar esta enorme instalação de propriedade dos russos para proteger sua própria segurança nacional. Então, por que a Bulgária decidiu confiscar um dos maiores ativos de Putin? É aqui que o incidente se transformou em um pânico em todo o continente. A resposta é simples. Uma armadilha legal perfeita montada em Washington. Esta armadilha forçou todos os países europeus, e até mesmo os chamados aliados de Putin, a uma escolha impossível. A primeira opção, continuar trabalhando com empresas russas e cometer suicídio econômico com as sanções dos Estados Unidos. A segunda opção, apreender ativos russos imediatamente, nacionalizá-los ou vendê-los para sobreviver. Como você pode ver, todos, sem exceção, estão escolhendo a segunda opção. Um efeito dominó começou e esse efeito está demolindo toda a fortaleza de Putin na Europa. O primeiro e mais audível resultado dessa armadilha começou no coração da União Europeia. Os gigantes de energia da Rússia, Gazprom, Rosneft e Lukoil, de repente se viram manchados. O primeiro dominó foi a Bulgária. A situação era uma questão de segurança nacional para a Sofia. Se 80% do combustível do país dependesse da Lukoil, isso significava que o país ficaria sem combustível em semanas, uma vez que as sanções fossem impostas. Caos, motins e uma economia estagnada eram inevitáveis. O que o governo em Sofia fez? De acordo com o Balkan Insight, eles aprovaram uma emenda legislativa através do comitê em apenas 26 segundos. Esta lei concede ao Estado a autoridade para confiscar a refinaria da Lukoil e vendê-la a um novo proprietário. É por isso que a refinaria foi cercada pela polícia militar. Qual foi a reação da Rússia? A embaixadora Mitrofanova falou à agência de notícias TASS. Ela disse: "Isso parece uma lei de expropriação de propriedade. Os búlgaros estão dando um passo muito arriscado. Estão estabelecendo um precedente perigoso." Um precedente perigoso? Absolutamente. Mas foi a invasão da Ucrânia por Putin que criou esse precedente. Os búlgaros escolheram a segurança de combustível do seu país em vez da amizade de Putin. O que isso mostra ao povo russo? Mostra como a grande estratégia de Putin pode transformar até seus aliados mais próximos em inimigos no instante. A imagem de Putin como um parceiro confiável está sendo esmagada sob as botas da polícia búlgara. Mas isso não se limita à Bulgária. Os dominós continuam a cair. Berlim está considerando nacionalizar totalmente a enorme refinaria de Schwedt, que fornece um quinto do combustível do país e é controlada pela Rosneft. Esta instalação está sob administração estatal desde 2022, mas agora estão considerando apreendê-la permanentemente. Por quê? Porque temem que a instalação enfrente colapso financeiro quando a armadilha do dólar for acionada. Enquanto isso, o ministro da Energia da Romênia, Bogdan Ivan, declarou explicitamente que eles precisam assumir o controle da subsidiária romena da Lukoil, a Petrotel Ploiesti. Mesma história, garantindo o fornecimento nacional de combustível. Você vê, não vê? Bulgária, Alemanha, Romênia, todos ao mesmo tempo, apreendendo ativos russos por causa da mesma armadilha legal.
a fortaleza energética de Putin na Europa está desmoronando completamente. Esta armadilha legal não apenas criou uma onda de apreensões na Europa, ela também expôs uma profunda divisão entre os chamados aliados de Putin. As duas respostas diferentes a esta armadilha mostram como a influência da Rússia na Europa está sendo destruída. De um lado está a Eslováquia. Tradicionalmente dependente do gás russo, a Eslováquia viu o perigo e imediatamente encontrou uma saída. As palavras do presidente eslovaco são muito claras. Estou encantada em aceitar a oferta do presidente polonês, que permitirá fornecimentos alternativos de gás para a Eslováquia através da interconexão dos nossos sistemas. O que isso significa? Significa, não seremos mais reféns da arma energética de Putin. Preparamos nosso plano B com um aliado confiável da OTAN. Esta é uma perda estratégica para Putin. E então, do outro lado, está a Hungria. O primeiro-ministro Viktor Orbán é o líder mais relutante em agir contra essa armadilha. Apesar de todos os avisos de Washington e Bruxelas, Orbán continua a aprofundar os laços energéticos com Moscou. O embaixador dos Estados Unidos, Matthew Whitaker, alertou explicitamente Budapeste. A Hungria não deve ser isenta. E eles não estão tomando medidas ativas para reduzir sua dependência do petróleo bruto russo. Eles foram até avisados de que o oleoduto que fornece petróleo à Hungria não permanecerá aberto indefinidamente. Então, qual é o plano de Orbán? Não era para mudar de rumo, mas para buscar um escudo ao se encontrar com o ex-presidente Trump para se proteger do regime de sanções. De fato, segundo um relatório da BBC, Orbán conseguiu garantir uma isenção de 1 ano com seu aliado, Trump. Esta situação mostra como Orbán está se tornando cada vez mais isolado dentro da política energética europeia e está confiando em manobras políticas em vez de estratégicas para sobreviver. Então você diria que a Ucrânia não pode vencer essa guerra? Você sabe que milagres podem acontecer. Sim, isso mesmo. Vê? A política de Putin está forçando seus vizinhos a fugir rapidamente dele ou a se tornarem párias internacionais ao seu lado. Ambos os cenários mostram que a influência da Rússia na Europa acabou. Mas o verdadeiro drama está se desenrolando em um país preso entre esses dois extremos, a Sérvia, que Putin vê como seu bastião nos Balcãs. A Sérvia está oficialmente presa por causa de sua lealdade a Putin. O problema é este. Você sabe quem possui mais da metade das ações da NIS, a Companhia Nacional de Petróleo da Sérvia? Gigantes estatais russos Gazprom e Gazprom Neft. O que diziam as restrições dos Estados Unidos? Você não pode fazer negócios com a Gazprom. Isso é um desastre completo para a Sérvia. O relatório da BBC de Belgrado resume a situação claramente. Assim que as restrições entraram em vigor, a tábua de salvação da Sérvia foi cortada. Como a Sérvia é um país sem litoral, costumava receber seu petróleo através do oleoduto Janaf, vindo da Croácia. Devido às sanções, a Croácia cortou esse fluxo de petróleo. Como o comprador na Sérvia pertencia à Gazprom da Rússia, olhe para estas imagens tiradas em postos de gasolina em Belgrado. Os gigantes americanos de cartões de crédito Visa e Mastercard suspenderam transações nas estações Enis e Gazprom, na Sérvia. As pessoas querem comprar combustível, mas não conseguem pagar. A BBC diz que 1 em cada 10 clientes, especialmente estrangeiros, não consegue pagar. Você pode imaginar? O preço da lealdade a Putin é que seu cartão de crédito não é aceito no meio da Europa no século XXI. A ministra da Energia da Sérvia, Dubravka Djedovic Handanovic, diz que o tempo está se esgotando. É relatado que o petróleo bruto a ser processado nas refinarias acabará até o final de novembro. O presidente Vučić está em estado de completo pânico. A Sérvia agora enfrenta uma escolha impossível. Ou corta todos os laços com Putin para sobreviver economicamente e assume o controle da Companhia Petrolífera Nacional, ou permanece leal a Putin e enfrenta o colapso econômico. E parece que Vučić já tomou sua decisão. Olha, este é um desenvolvimento muito recente. O presidente sérvio Vučić teve uma ligação telefônica com o líder ucraniano Zelensky. O tema foi trabalhar na segurança regional. Você sabe o que o mesmo Vučić disse após o relatório da Comissão Europeia que a Sérvia estava ficando para trás no seu caminho para a UE? A Sérvia pode mudar sua decisão de rejeitar sanções contra a Rússia. Acho que é importante fazer tudo para garantir o progresso da Sérvia no seu caminho europeu. Este é o momento em que a Sérvia está acabada para Putin. A Sérvia, que Putin vê como seu aliado e seu bastião nos Balcãs, é forçada a abandonar Putin por causa da armadilha legal dos Estados Unidos. As seguintes palavras do ministro da Energia da Sérvia para a BBC devem causar um terremoto em Moscou. A participação da ANS na receita total do grupo Gazprom é insignificante. A ANS não é vital para o setor energético da Rússia, mas é muito importante para a Sérvia. Em linguagem diplomática, isso significa: somos um pequeno peão para vocês, mas significamos tudo para nós, e não vamos afundar por causa da sua guerra sem sentido. Então, esse colapso está limitado apenas à Europa e aos Balcãs? Não, isso é apenas o começo.
Lembre-se do grande plano de Putin de que, se o Ocidente não comprar de nós, venderemos para o Oriente, China, Índia, Turquia. Esse plano agora está desmoronando. Vamos começar com o maior comprador, a China. De acordo com relatórios da Bloomberg e da Rystad Energy, as refinarias estatais da China, Sinopec e PetroChina, interromperam as compras de petróleo russo. Pequenas refinarias privadas também não estão comprando porque temem sanções. O resultado? Cerca de 45% das exportações de petróleo da Rússia para a China foram afetadas por este boicote dos compradores. O petróleo bruto, expo russo, foi incluído no boicote. O segundo maior comprador, a Índia. Gigantes como Mangalore Refinery, HPCL, Mittal Energy e Reliance Industries suspenderam as compras de petróleo russo após sanções contra a Rosneft e a Lukoil. Veja, isso não é uma análise, isso é dado. À medida que as exportações de petróleo da Rússia para a Índia colapsaram, a Arábia Saudita interveio para preencher a lacuna e ofereceu descontos de preço aos compradores indianos. A Índia costumava comprar 65% das importações de petróleo russo e agora interrompeu todas as compras a partir de dezembro. E a Turquia? Segundo a Reuters, as maiores refinarias da Turquia também estão se afastando rapidamente do petróleo russo. A refinaria Stare, de propriedade da Sokra do Azerbaijão, reduziu significativamente sua participação de petróleo russo e começou urgentemente a comprar do Iraque e do Cazaquistão. A Tupras está aumentando suas compras de petróleo bruto não russo, até comprando petróleo do Brasil e de Angola. Por quê? Porque a Tupras quer continuar exportando combustível para a Europa. A estratégia asiática de Putin desmoronou com um único movimento legal dos Estados Unidos. Então, acabou? Não. Os golpes mais dolorosos para Putin ainda estão por vir. O país que Putin vê como seu parceiro mais importante no Cáucaso do Sul, o Azerbaijão. Quando você junta essas duas notícias, pode entender a decepção que Putin deve estar sentindo no Kremlin. A primeira notícia é que o petróleo russo não pode mais entrar no porto de Baku. O petróleo russo agora deve ser enviado por oleoduto para Novorossiysk para exportação por navio-tanque. A segunda notícia é que o exército do Azerbaijão está oficialmente abandonando os padrões russos e soviéticos e mudando para os padrões da OTAN. Ao receber a delegação da OTAN, Ilham Aliyev disse: Baku está em estreita cooperação com o exército turco e os ministérios da defesa de outros países da OTAN. Isso marca o fim da influência da Rússia no Cáucaso do Sul. O aspecto tragicômico disso é que, enquanto o Azerbaijão se junta à OTAN, o ministro da Defesa russo, Shoigu, fez a seguinte declaração: a situação no Cáucaso do Sul também se tornou muito mais estável. Isso é em grande parte graças aos esforços da Rússia. Isso é prova de que um regime completamente desconectado da realidade não consegue ver que seus aliados estão o abandonando um por um. Putin e seu círculo estão perdidos na câmara de eco que criaram. Agora a fortaleza europeia caiu. Os chamados aliados fugiram. O mercado oriental está fechado. Então, quem está arcando com os custos de todas essas perdas? É aqui que chegamos aos dados impressionantes que guardamos para o final, ou seja, o impacto direto do desastre sobre o povo russo. O que aconteceu quando o plano de Putin de venderemos para o Oriente desmoronou? Neste momento, flutuando nos oceanos do mundo, carregados em frotas sombrias, sem compradores, condenados à incerteza, estão exatamente 380 milhões de barris de petróleo russo. Não há compradores, e é por isso que os preços estão desmoronando. Atualmente, o petróleo russo está sendo vendido por menos de $20 por barril, abaixo do preço internacional do petróleo Brent. Apesar dos censores russos tentarem remover essas manchetes da primeira página, a realidade é esta. Putin é forçado a vender seu petróleo a preços baixíssimos para financiar sua máquina de guerra, mas ainda assim não consegue encontrar compradores. Os relatórios que temos afirmam claramente que as receitas de exportação de petróleo da Rússia continuam a cair rapidamente. A gigante russa Lukoil suspendeu as operações no lucrativo campo petrolífero West Kurna 2, no Iraque. Então, o que todos esses números dizem aos russos comuns? Havia aquele contrato de estabilidade que Putin lhes ofereceu. Não se envolvam em política e eu lhes proporcionarei prosperidade através das receitas do petróleo. Esse contrato, junto com aqueles 380 milhões de barris de petróleo, está afundando no fundo do oceano. Aqueles bilhões de dólares que estão desaparecendo eram as pensões do povo russo, o seu sistema de saúde. Eram investimentos em infraestrutura. Agora, todo esse dinheiro está preso em petroleiros no oceano ou sendo consumido pelas necessidades insaciáveis da máquina de guerra. Este câncer econômico está se espalhando rapidamente para o coração industrial do país. Em nossas análises anteriores, discutimos como a indústria siderúrgica russa ou as ferrovias colapsaram, mas esse colapso não é mais apenas uma declaração de lucros e perdas. É uma sentença de morte para cidades monoindustriais, cidades de uma única indústria como Magnitogorsk, Chelyabinsk ou Tula, cuja existência inteira depende de uma única fábrica massiva.
Quando a Rússia não pode vender seu petróleo no oceano, essas fábricas também não conseguem sobreviver porque a economia de guerra canibalizou a economia civil. As fábricas precisam de subsídios estatais para continuar produzindo aço ou carvão, mas os cofres do Estado já não estão cheios de dinheiro do petróleo. O resultado? As fábricas declaram licença obrigatória não remunerada, interrompem as linhas de produção e, de repente, deixam dezenas de milhares de trabalhadores na rua no meio do inverno sem renda. Esta situação cria uma geração perdida. Quando essas fábricas fecham, as habilidades dos trabalhadores tornam-se inúteis. Essa situação pode levar a uma explosão de alcoolismo, crime, violência doméstica e, mais importante, aquela raiva silenciosa mas profunda contra o regime nas províncias russas. Putin prometeu ao seu povo uma Rússia grande e poderosa, mas o que ele entregou é um país isolado, falido e internamente dividido, do qual até seus aliados mais próximos estão fugindo como a peste. O povo russo está pagando o preço pelas decisões de seu líder, não apenas nas linhas de frente, mas agora diretamente na economia, em geladeiras vazias e na perda de prestígio global. A propaganda de Putin diz: estamos em guerra com o Ocidente, mas os dados gritam a verdade. O mundo inteiro está fugindo de nós. Este enorme abismo é a maior fraqueza de Putin. Agora vamos olhar para o panorama geral. A doutrina de superpotência energética de Putin está oficialmente morta. Esta armadilha legal engenhosa criada pelos Estados Unidos eliminou todo o império energético de Putin, construído ao longo de décadas nos mercados europeus e globais, sem disparar um único tiro. Países como a Bulgária e a Romênia cortaram seus últimos laços econômicos com Putin e confiscaram seus bens. Supostos aliados como a Sérvia, percebendo que estão prestes a pagar por sua lealdade a Putin com o colapso econômico, estão desesperadamente buscando refúgio no Ocidente. Grandes compradores como China, Índia e Turquia estão fugindo deste ativo tóxico, deixando a Rússia isolada no mercado global. Vizinhos como o Azerbaijão, ao verem a fraqueza da Rússia, estão se aproximando da OTAN, até mesmo militarmente. A arma energética que Putin usou para manter a Europa refém agora se voltou contra ele e explodiu em suas próprias mãos. Esta é a falência estratégica de Putin. Putin prometeu ao seu povo uma Rússia grande e poderosa, mas o que ele entregou é um país isolado, falido e internamente dividido, do qual até seus aliados mais próximos estão fugindo como a peste. O povo russo está pagando o preço pelas decisões de seu líder, não apenas nas linhas de frente, mas agora diretamente na economia, com petróleo não vendido flutuando no oceano, geladeiras vazias e a perda de prestígio global. A propaganda de Putin diz: estamos em guerra com o Ocidente, mas os dados gritam a verdade. O mundo inteiro está fugindo de nós. Essa enorme lacuna é a maior fraqueza de Putin. Tela escurece. Então, o que você acha disso? Será que esse bloqueio energético global pode significar o fim para Putin? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.